Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui no Contrasfluxo para falar sobre um tema muito importante, o TDAH na infância. Meu nome é Vitor Casal, eu tenho TDAH, amo estudar sobre esse tema e para a gente conversar um pouquinho, estamos aqui com a doutora Emanuele, a nossa convidada, que é super experiente no tema. Então, eu sou Emanuele Vasconcelos, sou neuropediatra de formação e fiz também pós-graduação em neuropsiquiatria da infância e da adolescência e psiquiatria geral e trabalho há aproximadamente 10 anos com neurodesenvolvimento. Então, sou apaixonada aí pela área e estou aqui para a gente bater esse papo. Afinal, assim, o que é o TDAH? Bom, o TDAH ele é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A gente teve uma mudança na nomenclatura do TDAH até o DSM-3, ele era como transtorno da atenção, era separado TDA, então as pessoas mais antigas até costumam de fazer essa divisão de TDA. Hoje a gente não tem mais isso, é transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele precisa acontecer na infância. A gente precisa que os sintomas aconteçam até os 12 anos de idade, isso daí faz parte do critério diagnóstico. E a gente pode ter tanto a apresentação predominantemente desatenta, predominantemente hiperativa e impulsiva, e a apresentação combinada, que são a criança que vai ter tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade. Isso é importante a gente alertar, porque às vezes a pessoa acha que a criança só tem a desatenção e que ela não é TDAH, que ela é TDA, né? Hoje a gente não considera mais assim, a gente considera uma criança que tem o TDAH de apresentação desatenta. Da mesma forma, o inverso. A gente sabe, né, que essas crianças, elas têm sintomas, né? Tem sinais e sintomas. Então, assim, tanto do predominantemente desatento, como o predominantemente hiperativo e impulsivo e a apresentação combinada, né? Então, assim, nos seus achados clínicos, né, quando você avalia esses pacientes, é, quais os sinais que você observa nessas crianças? Excelente pergunta. Bom, a gente tem que pensar que a desatenção e a própria hiperatividade e impulsividade, elas fazem parte da constituição do ser humano e vão estar presentes em algum momento da vida, principalmente na criança pequena, abaixo de 5 anos, que tende a ser mais hiperativa por conta de uma imaturidade neurológica ainda das áreas cerebrais que são responsáveis por esse controle inibitório. Então, a gente costuma dizer que uma criança até os 5 anos, ela não tem ainda a região cerebral responsável por fazer esse controle comportamental, né, esse freio comportamental. Então, ela é mais hiperativa, ela é mais impulsiva, ela age mais sob a emoção e não tanto sob a razão. Por isso que a gente não costuma fechar, por exemplo, o diagnóstico em crianças muito pequenas, abaixo de 5 anos. Ainda que seja uma criança muito ativa, que tem uma agitação psicomotora acima do esperado para a idade, a gente tende a esperar, eu pelo menos tendo a esperar, para fechar esse diagnóstico após os 5 anos, porque a gente entende justamente que até ali ainda existe um efeito importante da imaturidade cerebral. E quais são esses sinais que a gente observa? Quando a gente tem uma criança predominantemente hiperativa e impulsiva, ela vai ser aquela criança que não para quieta, que tem uma dificuldade de esperar a vez. Ela vai ser uma criança que tem dificuldade de aceitar, assim, regras de autoridade, mas não porque ela queira quebrar a regra de autoridade, mas é porque ela age de forma impulsiva. Então, por mais que ela entenda que existe uma autoridade, que existe uma regra de convívio, ela tende a ser impulsiva e quebra essa regra. Ela vai ser uma criança que não vai ter muita noção de perigo, então ela vai escalar móveis, ela vai se colocar em situações de risco, ela pode optar por esportes que são mais agressivos, de certa forma, que colocam, né, a criança em situação maior de vulnerabilidade, por exemplo, escalar, gostar daqueles exercícios de escalada que dão mais adrenalina, né? Sim. Tende uma criança que costuma ser um pouco mais bagunceira, deixa as coisas mais desorganizadas. Muitas têm dificuldade com organização corporal, então elas tendem a ser um pouco desastradas também. Então derrubam coisas, se batem nos móveis, tropeçam com facilidade. São crianças que interrompem os adultos, é aquela criança que parece que está a mil o tempo todo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela não conclui, por exemplo, uma brincadeira para começar outra, ela larga aquela brincadeira no meio e busca outra brincadeira. Tem uma Então, disforia, né?
Elas podem ter essa variação no humor também, né? São crianças que têm, em geral, um baixo limiar de frustração, então elas costumam se desorganizar quando são frustradas e agem justamente, às vezes até com um comportamento mais agressivo, né? De responder ou de ser até mais agressiva, até motora mesmo, né? Com agressividade física. Não porque ela é uma criança raivosa, mas é uma criança que não controla esse impulso de responder, né? Ela tem uma dificuldade, às vezes, com lidar dessa regulação emocional. No caso da criança que é desatenta, ela vai ser uma criança que, em geral, ela se distrai com facilidade. É uma criança que tem dificuldade, por exemplo, de manter uma conversa, o tópico da conversa. No meio da conversa, ela já mudou de assunto, ou ela já ficou desatenta com algo do ambiente. É uma criança que perde muitos objetos. Então, eu até brinco no consultório, quantos lápis já perdeu esse ano, quantas borrachas já perdeu esse ano, porque é custo mais isso da criança perder o material. Então, perde garrafa, perde sombrinha, perde estojo, perde caderno, perde tudo que você imaginar, né? Aí os pais brincam que só não perde a cabeça porque tá grudada, mas o resto perde tudo. São crianças, em geral, que têm uma dificuldade de fazer, às vezes, rastreio visual. O que que é isso? É aquela criança que tem, por exemplo, algo na gaveta. Você pede para pegar algo na gaveta, tá ali na cara dela e ela não consegue enxergar, né? Porque ela tá tão desatenta que ela não percebe, ela não foca no que é importante, na mensagem que é importante. São crianças que tendem a procrastinar, a demorar de fazer as coisas, elas tendem também a cometer erros por descuido mesmo, às vezes na hora da prova, não lê com atenção e aí termina errando por uma bobagem, que você vê que ela tem o conhecimento adquirido, mas ela não prestou atenção em algum detalhe, aquelas entrelinhas, aquelas letras minúsculas, então elas às vezes podem se passar com isso. Eu acho engraçado porque no dia a dia a gente começa a perceber alguns sintomas que vão até além dos diagnóstico que está na literatura. Sim. E aí eu costumo perguntar também, porque elas tendem a vestir roupa ao contrário, às vezes, veste a frente pelas costas, troca a sandália direita pela esquerda, tem essa noção de lateralidade, às vezes ela também não tem muito bem estabelecida. São crianças que às vezes saem, por exemplo, com o short mais torto ou embolado e ela não liga, ela não sai, né? Desembola. Em geral, os cadernos são um pouco menos organizados, são mais desorganizados. Então, é aquela criança que realmente você percebe que é no mundo da lua. Essa mais desatenta, né? Às vezes ela não responde, não que ela não tá ouvindo, é porque ela não tá prestando atenção que ela tá sendo chamada. Ela tá ali em corpo presente, mas a cabeça já foi embora, já viajou ali em algo que ela está pensando. E a gente tem a apresentação combinada, onde a criança vai ter tanto sintomas de desatenção quanto sintomas de hiperatividade. O importante é que a gente sinalize que, como se fala de um transtorno, precisa trazer um prejuízo para a vida desse indivíduo, né? Porque, em menor ou menor grau, qualquer criança pode ser um pouco bagunceira, pode ficar um pouco mais desatenta. Então, isso tem que trazer prejuízo e tem que perdurar, né? E eu gosto sempre de lembrar que esses sintomas têm que surgir até os 12 anos, porque às vezes acontece, por exemplo, na adolescência, lá no período pré-vestibular, a criança, o adolescente nunca teve nenhuma queixa de desatenção, nunca teve queixa de concentração na escola e, de repente, no período pré-vestibular, pela pressão dele estar tendo que estudar, a carga horária de estudos é maior, ele não está conseguindo dar conta daquilo e aí termina achando que pode ter um TDAH. Enquanto que não, que a gente entende que o TDAH ele vem cumulativo, a gente vai percebendo desde lá da criança menorzinha, né? Então não dá para você ter um TDAH, por exemplo, a partir dos 18. Provavelmente tinha sintomas. Antes isso foi se acumulando e ficou muito mais evidente, às vezes, na vida adulta, ou no período de maior estresse, como no pré-vestibular, em períodos de provas, por exemplo, né? E, assim, a gente sabe que existem algumas crianças que não vão precisar da medicação, né? Que a própria psicoterapia ela já consegue criar estratégias para poder ajudar aquela criança, mas vão ter crianças que vão precisar do auxílio do medicamento, né? Mas muitos pais, né? Os cuidadores daquelas crianças, né? Eles têm um estigma muito grande, né? Um tabu muito grande, porque acha que a criança ela vai ficar dopada, ou acha que a criança ela vai ter algum tipo de reação muito grande ao medicamento.
O que você pode dizer para esses pais, né, sobre o tratamento medicamentoso? Ah, ótima pergunta também. Eu costumo dizer que a gente precisa desmistificar a saúde mental como saúde realmente, né? Tirar esse estigma, essa culpa de ser saúde mental. Porque ninguém é culpado por ter um transtorno, né? Da mesma forma que a gente não é culpado, por exemplo, por ter uma doença orgânica mais conhecida, como diabetes, uma pressão alta, um problema de coração, uma asma, você também não vai ser culpado por ter um transtorno mental, né? Hoje a gente já sabe que a maioria dos transtornos mentais, eles têm uma origem genética, então tá lá no seu DNA que você tem essa predisposição e, em geral, são transtornos epigenéticos, que têm uma influência do ambiente, dando esse gatilho para o start para o transtorno se desenvolver. E o TDAH faz parte desse grupo de transtornos, né? Que são de genéticos com ações do ambiente. Então, a gente tem que pensar que existe ali no TDAH, na pessoa que tem TDAH, uma deficiência de neurotransmissor. O que é neurotransmissor? É uma substância que está no nosso cérebro e que ajuda a executar de forma adequada as tarefas cerebrais. Então, se a gente tem ali deficiência de uma substância que ajuda o nosso cérebro a trabalhar direito, a gente vai ter uma dificuldade de trabalhar direito, certo? E aí a gente tem que pensar que é no mesmo raciocínio de quem tem, por exemplo, um diabetes, que vai ter uma dificuldade na produção da insulina. No caso do TDAH, a gente vai ter uma dificuldade na captação da dopamina, que é a outra substância que está ligada ao TDAH. Então, a medicação, ela entra justamente nesse sentido, de ajudar com que a gente tenha mais dopamina nesse cérebro para que ele funcione de uma forma adequada. Eu costumo dizer que em saúde mental, a terapia não medicamentosa é sempre e a terapia medicamentosa é às vezes, né? Então, todo paciente de saúde mental, ele precisa fazer uma terapia não medicamentosa, seja com psicoterapia, seja com as outras terapias multidisciplinares, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, e eventualmente a gente precisa sim lançar mão das medicações para que a gente consiga, inclusive, fornecer uma estrutura adequada para a terapia poder se desenvolver melhor. Porque você, como psicólogo, sabe que a terapia ela não resolve do dia para a noite. É um processo, né? A gente tem aí abordagens que demoram mais tempo, abordagens que demoram menos tempo, mas é um processo. Então, a gente não tem esse processo e tempo disponível na infância e adolescência, porque as conexões cerebrais ali estão ávidas para receber estímulos e para modificar condutas. Então, quanto mais rápido a gente conseguir modificar padrão na infância e na adolescência, melhor vai ser para esse indivíduo na vida adulta. O que é que a literatura hoje traz em relação ao TDAH? Abaixo de 6 anos, o tratamento padrão ouro, que seria o mais indicado para o TDAH, seria a terapia não medicamentosa por 6 meses. E a partir de 6 meses, se você não tiver nenhuma resposta, você entrar com a terapia medicamentosa. Acima de 6 anos, as literaturas mundiais, não é só no Brasil, mas é no mundo, americana, europeia, elas indicam que você tem que fazer a terapia combinada já desde o início, entrar a medicação mais terapia não medicamentosa, para que você consiga oferecer para esse indivíduo uma estabilidade cerebral para que a terapia funcione melhor e ele não sofra tanto prejuízo. Até porque a partir de 6 anos a carga horária estudantil, por exemplo, é maior, a gente começa a ter mais assunto, um assunto vai puxando o outro. Se a gente tem um déficit, por exemplo, na alfabetização, provavelmente a gente vai ter toda a vida escolar comprometida, né? Então, o sentido de entrar já com a medicação precocemente é justamente inibir essa possibilidade desse prejuízo a longo prazo. A terapia é para a vida toda? Não. A gente sabe que quanto mais a terapia que eu falo, a medicação, quanto mais a gente faz uma terapia não medicamentosa de qualidade, menos medicação a gente precisa nesse indivíduo. Então, é investir realmente na terapia não medicamentosa, na psicoterapia, para que ele consiga desenvolver as estratégias para conseguir melhorar sua atenção, melhorar sua concentração, controlar melhor seus impulsos, sem necessariamente precisar da medicação. Hoje, no mercado, a gente tem no Brasil dois tipos principais de medicações para o TDAH. Os psicoestimulantes e os não psicoestimulantes. Dentre os psicoestimulantes, a gente tem principalmente duas formulações que tem uma formulação que é de curta duração, que dura em média 4 horas, e a gente tem formulações de longa ação, que duram entre 8 até 12 horas.
Quando que a gente escolhe uma ou outra? Vai depender muito da rotina da criança ou do adolescente. Em geral, eu costumo entrar com medicações de curta ação, e aí a gente vai sentindo os efeitos colaterais que aquela criança pode ter, observando como é a dinâmica da vida dela, e a partir daí a gente segue, se mantém assim de curta duração, se coloca de longa ação. Adolescente e adulto, jovem ou adulto, o melhor é você já começar com de prolongação, porque a vida dele já vai ser uma vida mais corrida mesmo, né? Em geral, tem atividade de manhã, de tarde e às vezes à noite. Então, tem adultos, por exemplo, que a gente trata com uma medicação de elongação durante o dia e à noite ainda fazem de curtação, né? Esses indivíduos que trabalham durante o dia e estudam à noite, por exemplo. A gente precisa fazer porque realmente isso ajuda. Tem situações que a gente utiliza, por exemplo, em períodos de maior demanda. Por exemplo, está estudando para concurso ou está em época de final de semestre na faculdade, né? A gente consegue fazer esses ajustes para usar esses psicoestimulantes, já que eles têm uma ação curta, por um curto período de tempo. Tem outras pessoas que não, que elas vão demandar do uso do psicoestimulante durante um bom período da vida, porque é um transtorno crônico, como a gente falou. Então, ainda que a terapia ela seja muito efetiva, a gente vai precisar, às vezes, desse suporte orgânico, né? Para que a dopamina que está em deficiência, ela consiga se manter ali numa quantidade mínima e fazer esse cérebro funcionar melhor. E isso não é demérito, não é culpa, não é falta de vergonha. É você se colocar como uma pessoa que usa uma medicação de forma crônica. Da mesma forma que um hipertenso não se culpa por usar um remédio para a vida toda, né? Uma pessoa que é renal crônico também às vezes vai usar um remédio para a vida toda. Uma pessoa que tem uma deficiência na tireoide vai usar um remédio para a vida toda e ela não se culpa por isso. Então a gente tem que entender saúde mental da mesma forma. Eu brinco que a saúde mental ela mata aos poucos. Né? Ela não mata como, por exemplo, um problema de coração, que se você deixar de tomar o remédio hoje, você pode morrer. Mas se você deixar de fazer o tratamento adequado, você vai morrendo aos poucos. Porque você aumenta o risco de outros transtornos psiquiátricos. A gente tem aí a depressão como um grande carro-chefe do século XXI, dos problemas da humanidade hoje em dia, né? E isso vai atrapalhar substancialmente a vida daquela criança, daquele adolescente e do adulto, com o aumento do risco de abuso, de substâncias, de transtornos de humor e outros complicadores. E sobre o diagnóstico? A gente sabe que os profissionais mais indicados para poder fazer esse diagnóstico é psicólogo, psiquiatra e o neuro, né? Então, assim, mas você, como neuropediatra, como é que você conduz esse diagnóstico? Em saúde mental, a gente não tem nenhum diagnóstico que seja não clínico, né? Todos os diagnósticos são clínicos. O que é que isso significa? Que a gente não tem um exame, seja de laboratório, seja genético, seja de imagem, seja de fisiologia, um exame eletrofisiológico, que dê diagnóstico de TDAH. Eu tenho, na minha história aí, já de vida, alguns absurdos de coleções que eu já ouvi, que diagnóstico de TDAH era dado por eletroencefalograma, diagnóstico de TDAH era dado por tomografia de crânio, né? Ou que tinha algum exame no laboratório que dava o diagnóstico. Isso não existe, é um diagnóstico clínico e a gente vai justamente elencar ali, dentre aqueles critérios, quais critérios aquela pessoa tem, quais sintomas que ela tem que vão trazer prejuízo e verificar, né, se isso realmente é compatível, por exemplo, com o relato dos pais, no caso das crianças e adolescentes, com o relato dos companheiros, no caso de pessoas adultas, colegas de trabalho ou pessoal de escola, no caso de infância e adolescência. Você vai vendo ali o quanto de que aquele funcionamento inadequado traz de prejuízo para a pessoa no seu ambiente. Em vários contextos, Vários né? contextos. Então, a gente tem que tudo que eu tiver de informação, seja de escola, seja de psicoterapia, ou outras terapias que essa criança ou esse adolescente já faça, familiares e cuidadores, e aí a gente abre não só o leque para pais, né, pai e mãe, mas para babás, para as avós, para as tias, às vezes professor de educação física, professor de banca, tudo isso a gente termina coletando essas informações, porque é justamente nesse dia a dia que a gente vai ver o prejuízo dessa pessoa. E aí, o que eu normalmente faço? Né, quando chega uma consulta, por exemplo, um TDAH hiperativo é muito mais visível do que um TDAH predominantemente desatento, né? Porque o hiperativo é aquele que eu brinco que é o Tasmania, já chega jogando o consultório todo para cima, né? Esse daí é mais visível, então a gente não tem nem dúvida dessa hiperatividade. Mas no caso de um desatento, ele pode ser confundido, por exemplo, com
uma criança que é mais tímida, uma criança que tem uma ansiedade social, uma criança que pode ter até um transtorno depressivo, né? Uma criança com outros transtornos. Lembrar aqui também que no caso de crianças que são mais agitadas, que são mais hiperativas ou que são mais irritadas, a gente precisa também investigar a qualidade de sono dessa criança, porque a gente sabe que um sono ruim também vai interferir na questão da atenção e da agitação e vai deixar a criança mais irritada. E problemas também, por exemplo, gastrointestinais, problemas otorrinolaringológicos, tudo isso é importante para a gente estar investigando, né, nessa possibilidade do diagnóstico. Então, eu quando vejo uma criança que veio para mim com suspeita de TDAH, em geral, eu faço essa avaliação orgânica, né? Avalia-se hormônios tireoidianos, a gente avalia a questão laboratorial, eu peço também a avaliação oftalmológica, peço avaliação otorrinolaringológica, inclusive auditiva, ainda que a gente não perceba, por exemplo, déficits auditivos, uma dificuldade de ouvir ou uma dificuldade de enxergar, tudo que vai comprometer a atenção e que precise que a gente tenha mais esforço para ficar atento, pode estar falseando um diagnóstico de TDAH. Então, a gente tem que pedir essa avaliação. E aí, eu peço, geralmente, a avaliação neuropsicológica, né, que hoje em dia é o grande aliado no nosso diagnóstico, porque vão ser aplicados ali avaliações mais específicas de atenção, que a gente numa consulta, infelizmente, não tem condição e também não é a nossa expertise de fazer, né? Aí eu tenho esse trabalho combinado com a neuropsicologia, ela vai aplicar os testes de atenção, vai aplicar os testes relacionados à parte de avaliação de QI, vai aplicar outros testes também para a gente ver ali emoções. Eu brinco que o neuropsicólogo ele faz uma avaliação geral do funcionamento cerebral, né? E aí é importante não só para o diagnóstico, mas para a gente estabelecer a conduta terapêutica. Porque a partir dali é que a gente vai ver, opa, isso aqui tá pior, isso aqui tá melhor, como é que a gente vai trabalhar? Não dá para atacar todas as frentes de vez, então a gente vai atacando o que é mais urgente. E também preciso das avaliações escolares dessa criança, então como é que é essa criança na escola, não só em relação ao aprendizado, mas em relação ao comportamento também. Eu peço um relatório da escola e peço relatórios de se ela já faz outros profissionais, por exemplo, fonoaudiólogo, se ela faz psicopedagogo. Eu peço para ver como é que tá esse paciente, essa criança nesses acompanhamentos. De posse disso tudo, aí a gente faz realmente ali uma leitura, né, desses outros profissionais, dessa visão desses outros profissionais, descartando aí outras questões orgânicas que podem confundir o diagnóstico. Aí a gente fecha o diagnóstico, né? E a partir daí a gente vai estabelecer o tratamento dessa criança, desse adolescente. E na escola, né, que normalmente na infância acaba que quem sinaliza ali, né, é a escola, né? Então, assim, o que você pode deixar assim de contribuição para esses professores, né, em relação ao comportamento do TDAH? Quando a escola, geralmente a escola ela é muito boa em sinalizar isso pra gente, né? Mas é sempre bom observar que aquela criança que não está conseguindo acompanhar adequadamente o conteúdo, é aquela criança que parece mais desatenta, que às vezes não está prestando atenção tão efetivamente, é uma criança que às vezes pode demorar, por exemplo, para tirar do quadro, da louça, o conteúdo, ou é uma criança que tem uma dificuldade que acaba mais rápido, por exemplo, as atividades, e aí fica perturbando os coleguinhas, é aquela criança que diz que tem formiga na cadeira e não para quieta, é uma criança que está o tempo todo se mexendo nas coisas da mesa, então a escola tem que estar atenta, né, nessas atividades. A gente tem, em relação à questão do TDAH e escola, a partir de 2021 teve uma lei, né, a lei, eu esqueci o número da lei agora, mas é uma lei que protege os alunos que têm o diagnóstico de TDAH, dislexia e outros transtornos de aprendizagem. Então, essas pessoas, elas entram no critério de inclusão escolar, então elas têm direito a atividades adaptadas na escola, elas têm direito a participar de sala de recursos no contraturno escolar, elas têm direito às vezes, até um auxiliar pedagógico ali específico para elas. Claro que vai depender de cada criança, e essa análise vai ser feita pelo psicopedagogo escolar, em conjunto, claro, com a família e com a equipe clínica. Não tem receita de bolo, né? Cada aluno vai ser uma necessidade diferente, então tem crianças
que vão precisar. Por exemplo, eu já tive um paciente que ele era tão desatento que ele nunca prestava atenção no contraverso da folha, no verso da folha. Ele só fazia a página da frente. Então, ele perdia a nota porque ele esquecia de olhar o verso. Então, a adaptação para ele foi simplesmente fazer uma prova que só tenha a folha, a parte da frente, que não use o verso. Só isso, não mudou nada. Enquanto que eu tenho outros que precisam aumentar a letra ou diminuir o número de questões, evitar aqueles textos muito grandes, ser textos mais objetivos, mais diretos, né? Então, isso vai depender muito de cada aluno, Ou né? De então cada necessidade. aquela prova onde tem o gabarito, né? E ele marca na prova, mas ele esquece Esquece de de passar marcar pro no gabarito, ou gabarito. quando chega no gabarito ele já se atrapalha porque tem que ficar voltando. Então, isso aí vai muito da observação mesmo desse aluno, como é que é em sala de aula. Em geral, a gente pede para que eles fiquem mais na frente, né? Porque quanto mais longe do professor, mais fácil dele não concentrar tão bem. Longe de distratores, então, longe de janelas ou de portas que fiquem muito abertas. Na educação infantil, a gente sabe que a sala geralmente é muito cheia de distrator, né? É muito colorida, tem muita informação, então, em geral, ele não fica num ambiente tão cheio de distrator, né? Próximo ali do professor, em geral mais centralizada, para que ele veja o professor mais de perto e o professor consiga observar as dificuldades. E em casa, em geral, a gente pede para desligar celular, desligar a televisão, desligar som, tirar da mesa tudo que não for ser utilizado, né? Ter uma rotina de estudo. TDAH, ele trabalha muito bem com rotina, porque ele tem uma dificuldade de se organizar. Então, a gente já previamente estabeleceu uma rotina de estudo com os horários bem Um delimitados, calendário, um né? De calendário. Isso, estudo. tudo isso ajuda bastante em casa, né? Para que a família possa se organizar e entender que existe ali realmente uma dificuldade e a gente precisa trabalhar em prol dessa dificuldade, né? Ajudar ele a se organizar. Às vezes também é bom a gente fragmentar as atividades se ela for muito longa, né? Isso, em geral, fazer provas no primeiro horário, porque no último horário, em geral, já está mais cansado, né? Então, colocar as avaliações sempre no primeiro horário, fazer aulas mais curtinhas, evitar esses turnões de aula, né? Eu lembro que no terceiro ano, às vezes, tinha turnão de aula, era o dia inteiro de aula, nossa senhora. Então, isso daí para um TDAH não tudo que fique muito enfadonho, muito repetitivo para o TDAH é difícil. Então, a gente tem que estar trazendo novidade, porque é justamente a dopamina, ela aumenta quando tem novidade, né? Motivação, né? Precisa estar motivado para isso. E é engraçado, porque os pais perguntam assim, mas como é que ele tem desatenção? E se deixar, ele fica o dia inteiro no videogame lá. Mas justamente porque hoje já é provado que os videogames e esses vídeos curtos, né? Tipo, shorts que a gente vê às vezes na internet, eles dão liberação de dopamina rápida. Então, são picos de dopamina que a pessoa está recebendo ali, porque a recompensa é muito rápida. Então, vai fechar a atenção desse indivíduo, vai chamar a atenção justamente por isso. Ele vai conseguir concentrar, porque ele está tendo picos de dopamina ali o tempo todo, né? Diferente de um estudo, que a gente geralmente tem a parte de recompensa, o nosso sistema de recompensa é mais tardio. A gente estuda o ano todo para passar no final do ano, né? Vocês que estão assistindo, compartilhem. Se vocês têm alguém que precisa muito saber desse assunto sobre o TDAH, então compartilhem bastante. Aqui no Contraste Fluxo, a gente tem um costume de pedir para o nosso convidado fazer uma pergunta para o público, né? Para quem está assistindo. Então, a minha pergunta aí para você que está assistindo é: quais as consequências de um TDAH que não foi descoberto na infância para esse indivíduo na vida adulta? Pensem aí. Eu gostaria de agradecer pela presença, gostaria de agradecer a oportunidade para o Contraste Fluxo e gostaria de agradecer a produtora R5 por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, me coloco sempre à disposição, sempre que precisar. Como eu também tenho TDAH, então, como boa TDAH, a gente gosta de falar, né? Gosta de falar bastante, então estou sempre aqui à disposição e para ajudar. E acho que é importante, sim, a gente estar discutindo sobre isso para desmistificar, né? Para tirar essa imagem ruim que fica sobre a criança, sobre a pessoa que tem TDAH e mostrar que é sempre possível a gente mudar prognóstico, melhorar a qualidade de vida, se a gente tiver o conhecimento e o esclarecimento adequado.